Tudo bem? Eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, de cuidador escolar, no cuidador de crianças com necessidades especiais. Bom, mais uma vez, antes de começar a aula, peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações e sempre que houver uma novidade vai aparecer aí para você no seu celular, tá ok? Então vamos seguir. Bom, a gente estava falando de brincadeiras, na aula anterior e falamos dos jogos simbólicos, das atividades psicomotoras e aí vamos dar a continuidade. Bom, brincadeiras didáticas são as que ensinam algo à criança. Elas podem ensinar regras e limites, comportamentos ou conteúdos escolares. Existem muitas variações dentro desse grupo, por exemplo, brincadeiras que ensinam matemática, que ensinam a ler, que ensinam a escrever, que ensinam a desenhar e etc. Ou seja, brincadeiras que estimulam o aspecto intelectual. Além dessas, temos as brincadeiras que ensinam coisas práticas, como preservar o meio ambiente, higiene pessoal, se vestir, se alimentar, arrumar suas coisas, realizar tarefas em casa e na escola. Então essas atividades são muito interessantes nessas brincadeiras, que são as que ensinam algo à criança, principalmente na parte pessoal, de higiene, de se vestir, de se alimentar. Temos as brincadeiras sociais, que são aquelas que causam a interação, a socio-interacional. Então, brincadeiras podem ser didáticas também em um nível socio-interacional. Temos brincadeiras que ensinam a melhorar as relações humanas, por exemplo, como se comportar em público, respeitar as pessoas, cooperar. Outro tipo de brincadeira social importante é a que envolve o aspecto emocional, no qual ensinamos as crianças a serem pacientes, resilientes, a lidar com problemas e frustrações, também a entender as outras pessoas e a si mesmas. Ao lidar com deficiência, por exemplo, podemos propor brincadeiras que ajudem a entender o outro e a entender a própria deficiência, as limitações, por exemplo, e entender a outra pessoa. Isso funciona da seguinte forma: tanto o aluno que não tem nenhuma necessidade especial aprende, com o que tem a deficiência, ele aprende a entender qual é a limitação que o outro tem e vice-versa, a criança que tem uma deficiência vai aprender também a lidar com a própria deficiência e quais os limites que ele tem, certo? Bom, agora que conhecemos os grandes grupos de brincadeiras, iremos mostrar algumas que podem ser feitas com crianças de diferentes faixas etárias, independentemente de terem comprometimento físico, motor e intelectual. Então serve para todas, Devemos lembrar que o importante em uma brincadeira é se divertir. Por isso, mesmo que tenham regras, essas brincadeiras podem ser adaptadas e modificadas de acordo com as necessidades e idade das crianças. Ou seja, a brincadeira pode existir uma regra, mas a gente pode adaptar de acordo com a necessidade, de acordo com as crianças que estão envolvidas, certo? Outro detalhe é que a maioria das brincadeiras trabalham mais de um aspecto lúdico, didático, social e psicomotor. Vejamos. A caça ao tesouro é uma brincadeira conhecida em muitos países e fácil de organizar. Você esconde pequenos tesouros em um local seguro e amplo. Podem ser materiais escolares, brinquedos, doces, o que for mais conveniente. Então elabore um mapa com dicas e pistas e separe as crianças em grupos. Aí é só se divertir e deixar que elas vão buscar entre aspas, o tesouro no local ali onde você escondeu, certo? Tem a caixa das sensações. Essa brincadeira é show de bola. Ela escolha uma caixa de papelão e faça 2 buracos redondos, que caibam num braço. Em uma das faces da caixa, em uma das faces da caixa você faz isso, 2 buracos redondos que cabem um braço. Dentro da caixa você deve colocar materiais de texturas diversas. Aí você põe veludo, cortiça, madeira, blocos lógicos, tecidos, pelúcias. Então, uma variação dessa brincadeira é colocar alimentos como gelatina, frutas, legumes para a criança identificar. Você também pode montar equipes nesses jogos. Acho que deu para entender, Você faz a caixa, pega a caixa de papelão, 2 buracos, a criança enfia as mãos, o braço, e ela toca no que está lá dentro. Aí pode ser alimentos, como foi dito, pelúcia, tecido, bloco, e ela tenta adivinhar o que é que tem, o que é que ela está pegando. É uma brincadeira bem interessante também. Tem o acerte o alvo. O alvo pode ser feito em casa ou na escola e os dardos podem ser comprados em lojas de brinquedo de R$ 1,99. Lembramos que não pode ter ponta, nem tem que ser daqueles que grudam, É de velcro, na verdade.
tá? É de velcro. A ponta do dardo é um velcrozinho, é a parte macia, vamos dizer assim, e o alvo é feito com aquela parte que é carrasquenta, vamos dizer assim, que gruda, né? Então acerte o alvo. Tem a argola. Você pode comprar argolas e separe garrafas PET. Enche as garrafas com água, as crianças tentarão acertar as garrafas com as argolas. Ó, brincadeira simples de fazer, que o custo não é alto, dá para fazer de forma, né, fácil mesmo. Tem o mestre mandou, uma criança será o mestre e mandará os outros alunos realizarem tarefas. Pode ter um fim didático, ensinando comportamentos, né, de boa educação. Então, o mestre mandou é famoso também. Passar o anel. As crianças se sentem em um semicírculo. Uma outra criança recebe um anel e esconde entre as mãos. Ela passará suas mãos fechadas em cada um dos pares de mãos, em forma de concha, né, dos colegas, e deixará um anel em um deles. Todos tentarão adivinhar onde está o anel. Tá? Passa o anel assim, é fácil também. Futebol de tampinhas. Ao invés de botões, usamos tampinhas de garrafa PET para formar times e jogar. Bom, se você que está assistindo é jovem, não conhece a brincadeira, você coloca aí futebol de botão, né? Pesquisa no Google. Aí, ao invés de você ter os botões, que não é botão de camisa, é um formato de um botão mesmo, é um acrílico, certo? Aí se usa tampinhas de garrafa PET para formar os times e jogar, tá? Então, se não conhece, faz uma pesquisa. Tem o boliche de garrafas PET. Você enche as garrafas PET com líquidos coloridos, né, e escolhe uma bola adequada para as crianças jogarem e tentarem derrubar as garrafas. Também fácil de fazer, não é? Tem a peteca, que o objetivo é não deixar a peteca cair, conforme grupos de crianças... conforme não. Não deixar a peteca cair. Forme grupos de crianças e deixe, né, que elas interajam. Tem o passo ou repassa. Passo ou repassa também é muito legal, né? A competição de perguntas e respostas entre dois grupos. Um grupo deve responder a pergunta ou passar para o outro, né? Deve responder ou repassar de volta. Então o grupo responde ou paga executando alguma tarefa. É até um programa de TV, né? No SBT, eu acho que ainda passa esse programa, que é o passo ou repassa. Pergunta, se ele não souber responder, passa para o outro. Se o outro não souber, repassa de volta. E aí, se o outro não sabe, ele vai pagar uma prenda, executa, né, uma tarefa. E aí vai pontuando. Você vê que é uma brincadeira que pode envolver todos, não é? Estátua, você coloca uma música para as crianças e pede que dancem e se movimentem. Quando quiser, aperte pausa, elas terão que parar de se mexer, ou seja, virar estátua. Espere um minuto, quem se mexer estará fora da brincadeira. Também conhecida, esconde-esconde, uma das mais populares e antigas brincadeiras entre crianças. Consiste em uma das crianças se encosta na parede enquanto as outras se escondem. A criança conta até 100. Aqui eu estou dizendo até 100, mas pode ser menos, né? E depois vai procurar os colegas. É o esconde-esconde. Também temos o jogo da memória. É outra brincadeira interessante. Faça cartões com pares de animais. Aqui está se dizendo pares de animais, mas pode ser outras imagens, né? Mas organize os cartões lado a lado e deixe que as crianças observem. Depois vire-os. As crianças devem achar, né, os pares. Aí ela observa, vira e depois elas tentam encontrar os pares, né, dos animais. Tem pescar o peixe. São brincadeiras que você pode... tem esses exemplos aqui, mas tem tantas outras, né? Tem brincadeira que você pode produzir mesmo na escola, na sala de aula. Aqui ele diz, faça peixinhos de isopor ou outros animais, né, e jogue-os em uma bacia. Peça para que as crianças tentem pescar com palitos de hashi, que é aqueles palitos de comida japonesa, né? Ou outros palitos que não tenham pontas muito finas, né? Então tenta pegar na bacia fazendo pinça, né? Isso é ótimo, viu? Para crianças, por exemplo, que têm dificuldade motora de segurar as coisas. Ela aprende ali, é um movimento de pinça, certo? Outro é o imagem em ação. Esse é bem interessante também, mais um. Escreva o nome de filmes e personagens conhecidos pelas crianças em papéis, dobre-os e reserve. Divida as crianças em dois grupos. Providencie uma lousa, né, um quadro ou um lugar para desenhar. Uma das pessoas do grupo deve pegar um papel e desenhar dicas para o grupo tentar adivinhar de que filme ou personagem se trata. Então é na base do desenho, ninguém fala, né? Ele desenha e o outro tenta adivinhar. Aí de novo envolvido a parte lúdica, a coordenação motora, né? O simbolismo, tudo isso envolve desse tipo de brincadeira. Bom, e temos o stop.
Cada lugar chama de um jeito, né? Stop, tem lugar que chama de salada de fruta. É uma brincadeira que pode ensinar muito. Distribua papel e caneta. Divida o papel em colunas, né? Veja abaixo. Fica assim, ó, nome, cor, fruta, animal, local. Aí sorteia uma letra do alfabeto e as crianças vão, né, escrever, por exemplo, um nome com a letra A, né? Com a cor com a letra A, ou a fruta com a letra A, um animal, local, né? Então, nome, Alberto, cor, amarelo, fruta, abacate, animal, um animal com a letra A, agora o professor fugiu, não lembra, local, um local com a letra A, e aí faz a rodada que termina e aí vai marcando a pontuação para ver quem fez mais pontos, né? E aí até você vê o tamanho da folha também, pode ser várias rodadas. Então esse stop é bem simples, você pode jogar com crianças menores e até com as que ainda não são alfabetizadas, e pedindo para que elas desenhem ao invés de escrever os nomes. Com crianças maiores e adolescentes, você pede que sugiram, né, os nomes, incluindo música, artista, atletas, esportes, palavras em língua estrangeira, né? Além daqueles que a gente viu ali na imagem, pode incluir outras coisas também. Tem a brincadeira do quente e frio. Uma criança esconde um objeto e as outras devem procurar. E quando estão perto, estará quente, e quando longe, frio. A criança que escondeu fica orientando, né? Precisamos lembrar que essas brincadeiras podem ser adaptadas para as crianças com deficiência ou autismo poderem participar. Porém, é preciso conhecer o quadro clínico e as condições físicas da criança. Também, além de considerar as condições emocionais no dia da brincadeira, né? Para sugerir adaptações. Então, não fizemos. Então, ficará a cargo do bom senso do cuidador e dos outros profissionais da escola. Olha só, o que ele quer dizer aí, né, nesse texto? O que é que eu quero dizer nesse texto? Que determinadas brincadeiras tem que se ver qual é o estado emocional da criança com deficiência naquele dia. Tá? Principalmente se a criança tiver um transtorno do espectro autista, certo? Bom, temos as atividades lúdicas. Bom, nós conhecemos os 4 grandes grupos de brincadeiras. Um deles, o grupo do jogo simbólico, inclui brincadeiras de faz de conta, né, de fantasia, que envolvem a imaginação e a parte cognitiva. Esse grupo é muito importante para as crianças porque é totalmente lúdico, ou seja, a criança pratica livremente por pura diversão, sem nenhum outro objetivo. Então é só diversão mesmo. Mesmo assim, suas estruturas mentais são acionadas e se desenvolvem, né, com esse exercício. Agora iremos apresentar uma sequência de atividades que irão divertir usando o jogo simbólico e, ao mesmo tempo, sem a criança perceber, contribuir para o desenvolvimento mental, cognitivo e intelectual da mesma. Então, brincando com a imaginação. Quem não gosta de sonhar? Né? Quem nunca se imaginou em outros locais, em outras épocas, sendo uma outra pessoa? Em nossa mente não há barreiras e uma das ações mais divertidas e livres do ser humano é criar histórias em sua imaginação. Então, criar histórias junto com as crianças é uma atividade lúdica, criativa e didática. Quando somos crianças, criamos todo um mundo de fantasia e sonhos. Quando crescemos, não podemos perder essa capacidade de sonhar, de imaginar. Não podemos esquecer o lúdico. Por isso, a atividade de hoje é tão gostosa, né? Você ajuda a criança a criar um ou vários personagens. Vamos às etapas. Bom, primeiro a gente ajuda a definir o personagem. Se é humano, se é um alienígena, um animal, um ser mágico, etc. A idade, né, do personagem, é criança, é adolescente, é adulto? Então tudo isso você vai perguntando à criança e ela vai criando, né, o personagem dela, a aparência. Descrever em detalhes o cabelo, a cor da pele, né, do personagem, a roupa, a cor dos olhos, o corpo, a expressão. Acessórios, se carrega alguma arma, né, escudo, arco, flecha, se tem bolsa, né, como são os sapatos, se tem varinha mágica, essas coisas. E a personalidade do personagem é boa ou má? É bem-humorado? É simpático? Tudo isso, né, é importante para a característica do personagem. Então estimule a criança a desenhar e pintar o personagem e ir acrescentando detalhes. Deixe a criança livre para incorporar no personagem as características que desejar, mesmo que não faça sentido. Então assim, não fique tentando corrigir a criança, deixa ela à vontade, né? O personagem precisa de um lugar para viver, vocês não acham? Então explique para a criança que ela deve criar um lugar para seu personagem morar. Use as dicas a seguir. Então, pergunte à criança sobre a casa do personagem, suas coisas, seu quarto, o que tem na geladeira.
Ajude a criar a cozinha e a sala de acordo com os gostos do personagem. Por exemplo, se ele gosta de cozinhar, vai haver várias panelas, utensílios e espaço na cozinha, né? Se ele gosta de assistir filmes, vai ter uma TV bem grande na sala e sofá confortáveis e assim por diante. Então a criança vai, né, desenvolvendo, desenhando a casa, vamos dizer assim, do personagem. Questione sobre as roupas e os acessórios pessoais do personagem e onde ele gosta de usá-los, né? Os acessórios pessoais como, sei lá, brinco, sapato, relógio. Agora fale também sobre a cidade, o país, o mundo em que ele vive, as paisagens, se é frio, quente, se tem um cenário urbano ou mais selvagem, e estimule a criança a desenhar. Também peça para a criança dar nome aos lugares que ela criar. Não é que ela pode criar, sei lá, no mundo da imaginação, um outro planeta onde o personagem dela viva, certo? Conforme as ações vão se encadeando, a tendência é que a criança solte a imaginação. É muito comum que ela interaja com as outras e troque informações. Deixe as crianças brincarem livremente sem interferir nas histórias e criações delas. Né? Criança, ela cria, a história pode não fazer muito sentido, mas ali ela está se desenvolvendo. Além do cenário, você pode ajudar a criança a criar uma biografia para o seu personagem. Né? Em uma biografia, você deve estimular a criança a imaginar o seguinte: onde seu personagem nasceu, né? O universo dele ou dela, a cidade, o país, todos podem ser criados, não precisa ser do mundo concreto. Né? Pode ser do mundo imaginário. Qual a idade do seu personagem? Como é a família de seu personagem? Tem irmãos e irmãs? Tem pais legais ou não se dá bem com a família? Aqui você já começa a criar uma história. Pode descrever as situações pelas quais seu personagem passou durante a vida na casa em que viveu e com as pessoas próximas. Né? Bem interessante. Então, crie amigos e amigas. Seu personagem deve ter crescido cercado de pessoas, ou não? Ele ou ela tem dificuldade de se relacionar? Por quê? Não, são perguntas que é feita e a criança vai desenvolvendo o personagem cada vez mais. A vida escolar. O seu personagem frequentou ou frequenta a escola? Como é essa escola? E a convivência? Se ele não frequentar na escola, né, como ele aprende? Aí também. A profissão, hobbies, esporte, artes. O que seu personagem se interessa, né, por algo em especial? Né? Na verdade é uma pergunta. O seu personagem se interessa por algo em especial? O quê? Né? Pode ser uma profissão, um hobby, um esporte, artes, daí vai. Faça essas perguntas para a criança de modo pausado, uma a uma. Aqui o professor está fazendo uma leitura para vocês, né? Fazendo comentários, mas com a criança é óbvio, né? Vai fazendo uma a uma. A criança vai criando uma coisa de cada vez. Depois que definir uma coisa, você vai para outra, tá? Sem pressa. Essas atividades podem demorar dias ou semanas para serem concluídas. O importante é a diversão. Você pode fazer como atividade do dia. Hoje vamos criar o personagem, né? É menino ou menina? Qual a idade? Aí vai desenvolvendo, porque tem um grupo de alunos, você está ali no apoio como cuidador, vai ajudando o seu, vamos dizer assim, o seu aluno, a criança que você acompanha a desenvolver também essa atividade. Atividades lúdicas precisam ser prazerosas, então nunca obriga a criança a criar, a desenhar. Ela deve ter iniciativa, você apenas orientar e guiar, né? Você apenas orienta e guia. Bom, abaixo sugerimos um livro que ajuda a criar histórias em quadrinhos. É muito interessante, pois estimula a coordenação motora e a criatividade. Bom, daí, criando tirinhas. Bom, aqui no vídeo você vê a fonte, né? Tá em azulzinho aí, é um link na apostila de vocês. Tem isso aí. Você tem criança em casa, se você tem filhos, se você cuida de crianças, ou mesmo que não tenha filho, né, ou que ainda não tenha cuidado de uma criança, é muito interessante isso aí e é gratuito, viu? Você pode baixar, mandar imprimir para a criança criar os quadrinhos, como vocês podem ver aí. Tá ok? Muito bem. Vamos ao próximo ponto, que é a inclusão social. Já falamos um pouco dela, né? Mas vamos lá. A inclusão social. Em 1988 foi publicada a nova Constituição Federal após mais de 20 anos de ditadura militar que diz respeito aos direitos civis. Foi um tempo duro, viu? Um tempo bem complicado a época da ditadura. Quem não sabe é que abre a boca para, né, falar assim, que vote a ditadura. Não sabe o quanto dos nossos direitos eram desrespeitados. A gente não podia fazer um monte de coisa simplesmente porque não podia, né? Então a Constituição veio para dar novamente esses direitos para a gente.
Então essa lei garante a igualdade de direitos a todos os cidadãos brasileiros, tentando reconstruir a coesão social, a democracia e uma sociedade mais justa. Um país democrático e progressista só se constrói com igualdade de direitos e equidade social. A equidade, justiça social. No Brasil, muitos conflitos são ocasionados pelas desigualdades sociais. No indivíduo excluído, marginalizado e sem oportunidade de participação social, através de trabalho, cultura, educação e outros direitos, acaba por se voltar contra essa sociedade que o excluiu. Obviamente, não todos, mas os números de violência são bem maiores em sociedades com grandes desigualdades e exclusão social. Está de fora da sociedade, não participa das coisas, não tem direito, termina. Ele não tem direito ao trabalho, não tem direito assim, não consegue trabalho, ele é marginalizado, não tem acesso à cultura, à educação, ele termina se voltando contra a própria sociedade. O caso de assalto, assaltante, marginal mesmo, que a gente fala, né? Termina se voltando. A gente sabe que não todos, mas isso acontece muito, esse número de violência cresce quando há uma desigualdade social. Então, a razão para uma sociedade assim, desigual, está na sua trajetória histórica. Somos um país colonizado, explorado, e nesse processo muitos grupos foram introduzidos no país através da própria violência e da marginalização. Primeiro, os portugueses, que vieram em busca de oportunidades que não tinham no país de origem, ou seja, um grupo excluído. Aqui foi deixado, logo de início, quando o Brasil foi descoberto, um monte de gente que devia a justiça lá em Portugal. Ou seja, ó a influência já de início, né? Em seguida, a violência é usada contra os nativos indígenas, para tirar suas terras, e mais tarde contra os africanos, trazidos à força para trabalho escravo na colônia. Ou seja, o país se forma, é criado, né, sobre uma base injusta e desigual. Então aí fica complicado. Pensando no contexto social atual do país, podemos dizer que os seguintes grupos são os mais afetados pelas desigualdades de oportunidades, né? Marginalização, preconceito e violência. Tem os pretos e seus descendentes, pessoas com orientação sexual ou relação afetivas que não se encaixam no padrão heteronormativos, né? Sofrem com essa desigualdade. Pessoas com identidade de gênero não binária, transexuais, travestis, transgêneros e outras identidades. A gente vê, a gente assiste na TV, a gente vê no dia a dia quanto essas pessoas terminam sofrendo, né? Com a falta de oportunidade e preconceito. Os indígenas e seus descendentes, as mulheres, os deficientes e pessoas com síndromes, né, doenças mentais, problemas neurológicos e outras situações. Então, esses são os grupos mais afetados. Esses grupos sociais ainda lutam por seus direitos, pela igualdade de oportunidades na educação e no mercado de trabalho, pelo acesso aos bens culturais, pelo direito à saúde, moradia, pela liberdade de ir e vir sem serem vítimas de violência, de discriminação e preconceito. O racismo, enfrentado pelos pretos e seus descendentes, é recorrente na nossa sociedade, é estrutural, o que é uma pena, né? Os deficientes foram segregados por muitos séculos em instituições específicas, assim como os doentes mentais e pessoas com distúrbios neurológicos. Sobre os deficientes é um absurdo. Eles eram colocados em instituições próprias para deficiente, separados sim, totalmente dos outros, né? Simplesmente por ter uma deficiência física ou um distúrbio neurológico. Não tinham direito à educação, à liberdade, nem à autonomia. Atualmente, promover a participação dessas pessoas em todos os setores da sociedade é uma ação, né, de inclusão social, quando a gente coloca todos para participar. Grupos que sofrem muito preconceito e discriminação no país são os homossexuais e os transexuais. São grupos marginalizados na área da educação, no mercado de trabalho, até mesmo pela área de saúde, que eles não podem doar sangue, né, em prática religiosa, culturais. Isso quando não são vítimas de alto grau de violência e mortalidade. Então, bem complicado, né? Populações de baixa renda, além de vulneráveis, são ignorados em muitos aspectos sociais. Essas populações têm que sobreviver em locais de habitação impróprios, sem recursos como saneamento básico, transporte, escola, segurança e serviços de saúde. Falta emprego formal para essas pessoas e oportunidade de estudos que melhore sua condição de vida. Com isso, a miséria, a mortalidade e a violência se perpetuam, né? Então, o pessoal de baixa renda vive em locais que são impróprios, né? Sem recursos, eles não têm água, não têm esgotamento sanitário, não têm acesso à escola com facilidade,
não é? Isso é exclusão, né? Tá deixando de fora dos direitos que eles têm. Os mesmos problemas fazem parte do cotidiano de comunidades rurais, muitas vezes, né, não tem acesso a tudo, as indígenas, quilombolas, ribeirinhas, entre outras. Faltam recursos, investimento humano e financeiro, mesmo que a lei garanta alguns direitos, ela não é cumprida integralmente. Com isso, aumenta a necessidade de ações e políticas públicas que foquem no cumprimento das leis, na redução das desigualdades e no aumento de oportunidades para esses grupos. Bom, tudo isso que está sendo dito aqui é para todo mundo entender sobre a inclusão, né? Se tanta gente está de fora, a gente tem que fazer de um tudo para incluir todos, né? Dentro da sociedade e ter todos os direitos de forma igual, como diz a Constituição. Sobre as ações de inclusão social ou política públicas, podemos citar como mais recente no país as cotas, né, foram criadas, reservadas para deficientes, indígenas, alunos de escolas públicas ou com bolsa integral em escola particular e afrodescendentes em universidades e concursos públicos. Pode observar, né, todo concurso público, tudo que vai ser concorrido uma vaga, tem que ter uma reserva de vagas para os deficientes, para os indígenas, alunos de escola pública, os afrodescendentes, entre outros, né? Tem que ter uma cota para que eles sejam incluídos também. Porque se deixar a mercê, como vocês devem saber, nem sempre o candidato é escolhido, às vezes pela cor, pela raça, pela etnia, né? pelo estado social. Então tem um sistema de cotas. Tem a inclusão escolar, né? Que é a garantia de vaga para todas as crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas de ensino regular. Todos têm o direito na escola de ensino regular. Não tem isso de, tem uma escola especial. Não, ela é incluída na escola regular de ensino, certo? A assistência social para pessoas de baixa renda ou em condições de vulnerabilidade social. Acho que todos que assistem a essa aula devem conhecer, né? A assistência social que ajuda essas pessoas de baixa renda. A profissionalização de jovens de famílias carentes, assistência social e psicossocial para homossexuais, transexuais e travestis, a acessibilidade, né, a lei de acessibilidade e ações garantidas por essa lei para acesso do deficiente ao trabalho, transporte, saúde, educação e outros setores da sociedade. Então, lei da acessibilidade, tá? Não só a questão do acesso aos locais, não só isso, né, mas ter acesso à educação, outros setores da sociedade, a saúde, e tem a questão da acessibilidade pela locomoção, né? Hoje, se vocês observarem, a escola tem rampa, o shopping tem rampa, no supermercado tem que ter rampa para ter o acesso de todos, né? Inclusive das pessoas com deficiência. Assim, podemos perceber que incluir na sociedade pessoas que historicamente foram deixadas à margem da cultura, da educação, do lazer, da profissionalização, dentre outros, é uma medida urgente e necessária para que o nosso país seja um lugar de igualdade, de oportunidades e direitos, diminuindo assim muitos problemas sociais que têm origem na desigualdade, né? E pensando aí nas crianças com necessidades especiais, é muito importante fazer valer o direito delas, estudar na mesma escola que os outros, né? Para poder participar da vida em sociedade. Bom, a aula de hoje encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Amanhã, na próxima aula a gente continua aí falando um pouco mais sobre a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Tá ok? Bom, um abraço e até a próxima aula.